sobre esses versículos ao Corão. Agora o Facebook acabou de entrar. Ele mencionou 79 lições sobre esses versículos, tá? Então, o que eu quero falar para vocês? Que a aula, de fato, começa agora. Eu quero que vocês tenham em mãos o Alcorão, a tradução que você tiver. Você pergunta para mim, Sheik, qual é a melhor tradução? Bom, para a pessoa dizer que tal tradução é melhor que a outra, a pessoa tem que ter um repertório, conhecimento do idioma árabe, conhecimento do idioma português também. Então, versículo 183 da surata número 2, são os versículos que falam do jejum. Não é? Eu queria que todas as pessoas compreendessem o seguinte: para a pessoa aprender a religião, ela tem começo, meio e fim. Para aprender o Islã tem começo, meio e fim. Não basta a pessoa pegar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou gravar um vídeo amanhã, tá bom? Amanhã eu vou gravar vou lançar uma aula amanhã sobre a fitna do Ctrl+C e Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V não é conhecimento. Eu acompanho muitos irmãos, muitas irmãs, muitas pessoas boas, de boa intenção, que elas pegam certos textos traduzidos, não sabe quem traduz até então, e desconhece o contexto em que qual dito foi transmitido do profeta, ou pergunta, opinião, e colo. Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, isso não é o caminho correto. Isso a pessoa se perde mais do que se orienta. O conhecimento é aprender. É estudar, né? Vamos lá. Menos Ctrl+C, Ctrl+V, mais estudo. Por que eu tenho que falar isso? Alguém que estuda medicina, alguém que estuda farmácia, não é? Farmacêutico, tem que ter conhecimento de química, enfim. Não é porque você sabe os efeitos do paracetamol que você vai indicar que você deve se achar no direito de consultar as pessoas. Não. Aquele que estudou medicina, aquele que é o farmacêutico, ele tem o seu papel e você tem o seu e eu tenho o meu. Então vamos para o Alcorão. Surata 2, versículo 183. Por que eu falo isso? Porque o muçulmano posta, compartilha, faz, acontece e tal. E aí? O que isso quer dizer? O que você compreende? Fé, eu estou repetindo, fé não é Ctrl+C, Ctrl+V. Conhecimento não é Ctrl+C, Ctrl+V. Versículo 183. Antes de entrar no versículo 183 da surata número 2, o jejum, a tua pergunta-se, Sheik, os muçulmanos, o profeta Muhammad, ele jejuava antes do Ramadã? Esta pergunta eu lanço no ar, para vocês responderem depois. Eu vou fazer umas perguntas assim, para estabelecer um diálogo. Tá bom? O profeta Muhammad, ele jejuava antes do Ramadã? A pergunta é para depois. Vamos lá. Versículo 183. Eu vou usar a tradução do Samir Al-Haik. Essa edição bonita, olha só que bonita, né? Ela é distribuída pela FAMBRAS. É distribuída pela Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. É distribuída pela FAMBRAS. Esta edição bonita, comentada, inclusive, comentada. No versículo 183, que eu pedi para as pessoas abrirem, fala o seguinte: ó crentes, eu vou ler em árabe, depois vou ler em português. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Que fala o seguinte, tradução do Samir Haik. Ó crentes, no Samir do Samir Minasser fala, ó vós que credes, está-vos prescrito o jejum, tal como foi prescrito
aos vossos antepassados, para que temais a Deus. Tradução segunda. É-vos prescrito jejum, como foi prescrito aos que foram antes de vós, para serdes piedoso. Eu quero que você imagine esse versículo. Ya ayyuhalladhina amanu. Essa passagem é repetida muito no Alcorão, que é a tradução do Samir Hayek, que Deus deu longa vida para ele. Ó crentes, pare e pense. Esse versículo, todo o versículo do Alcorão que fala ó crentes, ó aqueles que creem, ó fiéis, estão falando diretamente com os muçulmanos, tá? Diretamente com os muçulmanos. Está falando diretamente com aquelas pessoas que já são muçulmanas, com aquelas pessoas que acreditam em Allah, seus anjos, nos livros, nos mensageiros, nos profetas, no dia do juízo final, na predestinação, paraíso e inferno. São aquelas pessoas que já acreditam que o Corão é a palavra de Deus. São pessoas que já acreditaram na mensagem de Muhammad. Então, todo versículo do Alcorão que fala, ó aqueles que creem, automaticamente você vai imaginar que começou esse versículo, ó fiéis, ó aqueles que creem, Deus está clamando, está chamando, informando os fiéis, os crentes. Você deve entender que esse versículo, por exemplo, todo que tem o início, ó crentes, ó vós que creis, ó aqueles que creem, significa que este versículo foi revelado por Deus numa fase pós-imigração do profeta de Meca para Medina. Por quê? Porque tem uma ordem, tem uma proibição, tem uma ordem. Faça e não faça. Tá bom? Tem uma ordem chamada faça e não faça. E quando tem a ordem chamada faça e não faça, ela só tem a sua razão de existir quando é construída sobre a fé, quando é construído sobre a crença. Imagine ordenar uma ordem religiosa para alguém que não acredita na religião. Não faz sentido. Não faz sentido. Portanto, ou então, Deus só exige da pessoa quando a pessoa lá tem fé. Você vê que todas as obrigações do Islã, tudo que pode e não pode, quase tudo, foi ordenado por Deus quando ele estava lá, aonde? Lá em Medina, e não em Meca. Em Meca não foi ordenado a jejuar, nem pagar o zakat, nem fazer o hajj, nem usar o hijab, nem comer, entendeu? Por que isso? Passou um período de preparação da fé. Primeiro as pessoas acreditaram, compartilharam a fé, e depois elas praticaram. Bom, ó fiéis, ó aqueles que creem, está-vos prescrito, foi prescrito o jejum. Pare na palavra, eu estou usando essa tradução, eu vou usar as duas. Quando eu falo tradução 1, essa aqui. Quando eu falo tradução 2, é essa daqui bilíngue do professor Helmi Nasser, que Allah tem misericórdia de sua alma, está falecido. Foi prescrito, foi estipulado como obrigatório, foi estipulado como um pilar, foi estipulado e prescrito como religião. Sublinhe esse versículo e se pergunte: quem tem o direito de dizer tal ação é obrigatório ou não na religião? Pergunte-se. Só na palavra foi-vos prescrito. Quem que prescreve, que ordena, que transforma a oração pilar do Islã, o jejum pilar do Islã, o zakat pilar do Islã, o hajj pilar do Islã? Quem decide? Quem que ordena? Quem que manda? Quem que legisla? Quem que diz isto é haram, não é para fazer, isto é obrigatório, tem que fazer? No Islã, quem é que decide isso? É o conselho municipal? É o que o sheik acha? Fazer pergunta na internet, no Facebook? Quem que decide? Quem é que estipula o que é religião e não é religião? As pessoas? Se são as pessoas de que época?
De que classe? Em que local? Quem estipula o que é religião e o que não é da religião? É Allah, é Deus. Daí vem a figura do mensageiro de Deus, que é enviado de Deus, e ele veio para elucidar, explicar, clarear, dar o exemplo do que deve ser feito, ou dizer o que não deve ser feito. Então, quando para no versículo, esse aqui, prescrito o jejum. Quem é que prescreveu o jejum? É um costume? É um hábito? É moda? Não. O jejum foi prescrito por Deus, por Allah, que prescreveu o jejum. Não é modinha, né? Não é costume, não é tradição. É prescrito por Deus. Deus tornou obrigatório o jejum. Tal como foi prescrito a vossos antepassados. A tradução do Samir Hayek, do Hilmi Nasser, como foi prescrito aos que foram antes de vós. Aí nesse versículo você vai entender o quê? 133, versículo 133. Que assim como o jejum é obrigatório para nós, muçulmanos, Deus também prescreveu o jejum obrigatório a outros profetas, a outros mensageiros, a outras religiões. Da mesma forma. Da mesma forma. Agora, era no mês do Ramadã? Allahu Alam, só Deus sabe. Era 30 dias? Só Deus sabe. De que forma que era? Exatamente. O que eles quebravam o jejum? Na época de Moisés, jejuava? Jejuava. Aliás, o jejum como um ato religioso, ato de adoração, existe em todas as religiões. Quando eu falo em todo, eu estou falando toda, porque, mas é aquela que nós conhecemos, não é? O jejum no cristianismo, os católicos têm a quaresma, que é jejum, depois foi modificando. Os judeus têm o jejum, hinduístas, brahmanes, budistas têm o jejum, não é? Tem o jejum, sim. Então, o jejum é uma prática religiosa que Deus estabeleceu para outras profetas de Deus, e eles jejuavam. Não precisa ser exatamente como jejuamos, mas a princípio foi estabelecido por Deus, foi. Ou seja, isso nos liga, muçulmanos, com a mesma crença, a mesma fé que os profetas e os enviados de Deus trouxeram. Os muçulmanos jejuamos como Jesus jejuou, como Moisés jejuou e como Abraão jejuou. Algumas pessoas perguntam, por que vocês muçulmanos jejuam? Eu respondo, por que você não jejua? A pessoa fala, eu sigo a Bíblia. Mas por que você não jejua? Se Moisés, Jesus jejuava também, não é? Bom, outro assunto. E no versículo 133, na última passagem, sublinhe qual é o objetivo do jejum. Qual é o objetivo do jejum? Para emagrecer? Para sentir, vou sentir aquilo que os mais pobres sentem. Não. O objetivo do jejum, não é? O objetivo do jejum é temer a Deus. Como assim temer a Deus? É atender o mandado de Deus. É atender o chamado de Deus. O jejum é um sinal de fé. Isso se conecta com Deus. O jejum é um ato de adoração. Exemplo. O meu amigo Varley Silva, que está aqui comigo, mandou salam aleikum para mim. A Fabiana também, a Zahra Batul. Salam aleikum. A Janaína Lei mandou. O Abu Hisham, a Luciana. Todo mundo mandou salam aleikum aqui para mim. Eu vou fazer pergunta para eles, é para todos também. O Ramadã começa segunda-feira ou terça-feira, por exemplo. O que impede vocês de comer escondido? O que te impede de comer escondido? Na sua cidade não tem nenhum muçulmano. Toma um suquinho, um cafezinho, uma aguinha. O que te impede de te alimentar, de comer? Não é? É a consciência da obediência a Deus. Não existe nenhuma força externa nos obrigando. Não tem lei do mundo que consiga fazer a pessoa se abster de comer e beber durante 30 meses entre o nascer da alvorada e o pôr do sol. Tem um policial te cuidando? Você acordando 5h20 comendo? Não tem.
é a consciência da fé. É aquela fé consciente, não é? É aquela fé que você policia a si mesmo. É um nível de fé em que a pessoa ela não precisa, e fé presume-se certeza, convicção. A pessoa ela obedece a Deus porque ela tem fé em Deus, ela acredita que Deus está observando. Ela não jejua para agradar alguém, outra pessoa, ou para não ser castigada. Porque quem é que impede a pessoa de comer e beber escondido? Ninguém, não tem nada que impeça. Mas a pessoa, por fé, jejua. Esse é o maior dos objetivos do jejum. Quem passa por este treinamento espiritual através do jejum durante um mês é capaz de fazer o que quiser na sua vida. É capaz de ser livre. Quem jejua um mês seguido, de verdade, ele é capaz de qualquer coisa. Porque essa pessoa conseguiu superar, por fé em Deus, atendendo o chamado de Deus, o desejo mais básico de qualquer ser vivo, que é comer e beber, na hora que quiser. Vamos pular para o versículo 184. Se não der para completar a aula hoje, nós completamos um outro momento, tá bom? Versículo 184. Eu vou usar a tradução agora do Hermes Nasser que eu achei mais convincente, me convenceu melhor. Durante dias contados. Entre parênteses, jejuai dias contados. Peraí, o versículo 183 diz que o jejum é obrigatório. Mas não fala que é um mês inteiro. E não fala qual mês. E não fala quando começa o jejum e quando termina. Peraí, Sheik. Calma, Sheik. O versículo 183 que você anotou aqui fala somente que tem que jejuar. Mas o versículo 183 não fala quando, em que mês, se é 30 dias, se é 40 ou se é 20. Não fala quando inicia e quando termina o jejum. Não fala o que pode fazer durante o dia de jejum, que não pode fazer. Como que você vai ficar sabendo desses detalhes? Me responda. Me responda. O versículo 183 fala que tem que jejuar. Mas não fala em qual mês, quantos dias, quando começa o dia, quando termina, quando pode quebrar o jejum. O versículo 183 não fala esses detalhes. Da onde que nós tiramos os detalhes de como jejuar? Aqui diz que tem, mas quando e como? No Facebook, agora com 46 pessoas me acompanhando, essa aula, e no Instagram 33 pessoas, a Alicia Souza, nossa amiga Alicia, fala o seguinte, na Sunna do Profeta. Que genial! Cadê a professora Marta? Tá aqui ela, no Facebook? Ela tá comigo aqui me acompanhando? Cadê a professora? Uma aula de hermenêutica, professora, não é? Pessoal do direito, sabe o que é hermenêutica? Dá um Google lá. Cadê ela? Ih, meu mouse foi pro saco. Acabou a pilha. Cadê a professora? Ela tava aqui, ela entrou aqui, deu um alô pra mim, não sei se ela saiu. Cadê ela? Foi embora. Acho que tá aí. Cadê a professora? De direito. Uma hermenêutica. Olha que fantástico. Olha que fantástico. O Corão, então, estabelece que tem que jejuar. Que Allah prescreveu o jejum. Os detalhes de quando começa o dia, o que pode, que horas que tem que quebrar o jejum, isso quebra o jejum, não quebra, é da Sunna. É do profeta Muhammad. É do mensageiro de Deus que se estabelece. Entendeu? É através do ensinamento do mensageiro de Deus que se estabelece. Quando o muçulmano fala La ilaha illallah, Muhammad é Rasulullah, não há divindade a não ser Allah e Muhammad é seu mensageiro, ele está dizendo que eu adoro somente a Allah e adoro Allah conforme ele enviou o seu mensageiro. Tá bom? E o versículo 184 fala o seguinte: durante dias contados, se jejua dias contados.
Quem de vós estiver enfermo, doente, ou seja, tem que jejuar, tem. Agora, o versículo 134 está tirando da obrigatoriedade quem estiver enfermo, doente, quem estiver mal. Essa doença ela se divide em duas, aquela doença crônica, alguém que tem uma alergia, alguém que precisa de tratamento médico, ou a pessoa precisa de tomar um remédio controlado, senão vai dar um chilape nele lá, não é? Se estiver enfermo, ou em viagem, ou seja, o viajante, o doente, o enfermo, ele está isento do jejum. Mas no versículo aqui, quem de vós estiver enfermo ou em viagem, que jejue o mesmo dia, que jejue o mesmo número de outros dias. Ou seja, se a pessoa ficou doente, não pode jejuar naquele momento, por viagem ou por doença, enfermidade, ela jejua quando ela puder, em outros dias, tá? Continuando. Impende aos que pode fazer, mas com muita dificuldade. E aqueles que têm muita dificuldade. Esse muita dificuldade aqui, a explicação dele é as pessoas idosas. A pessoa idosa que tem muita dificuldade em jejuar. Ou a pessoa muito fraca do corpo. Se jejuar, morre. Vai passar mal, desmaia, enfim. Essa pessoa ela está isenta de jejuar. Tá? Aquele que não suporta, não aguenta fisicamente o jejum, ele está isento do jejum. Viu como o Islã é magnífico? Mas com muito faz um resgate, alimentar um necessitado. Ele não pode jejuar, mas ele alimenta um necessitado por cada dia que ele não pôde jejuar. E quem mais o faz, o jejum, voluntariamente, visando bem, ser-lhes melhor. E jejuardes. Esse versículo 184 é o seguinte. Primeiro foi revelado o versículo 183, dizendo que tem que jejuar. O versículo 184 não diz que todo mundo tem que jejuar. Algumas pessoas estão isentas do jejum. Algumas pessoas estão isentas do jejum. Eu fiz uma pergunta no início da aula que é o seguinte. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de Deus revelar esse versículo, ele jejuava 3 dias por mês. Era obrigatório, então, ele jejuar, somente ele, 3 dias por mês. Depois ele começou a jejuar o 10º dia do primeiro mês do calendário islâmico, chamado Ashura. Depois, quando ele foi para Madina, veio a obrigatoriedade do jejum do Ramadã. Certos mandamentos, certos não, muitos, quase todos, mandamentos e até proibições, certos mandamentos e até proibições, que não é para fazer, foram ordenados por Deus de uma forma gradativa. Não foi despejado tudo. Tem que rezar e acabou. Tem que jejuar e acabou. Não, certos mandamentos foi gradativo. Aos poucos. Tá? Certas proibições também foi aos poucos. Tá? Isso nos ensina que o Islã demorou 23 anos, a revelação de Deus demorou 23 anos para ser completa. Demorou 23 anos para Deus revelar o Alcorão todo a Muhammad. Você, eu, aquela pessoa, será que vai ter alguém que vai querer, agora eu vou entender, a pessoa, acontece no Facebook, hoje eu acho que isso deve acontecer no Brasil. Eu não conheço outros países, mas eu imagino. Olha só o Varley. O Varley está comigo aqui no Facebook, olha só o Varley. Então, imagina aquele brasileiro que se converte, conheceu o Islã, viu pela internet, se converteu o Islã sem entrar em nenhuma mesquita. Não conhece nenhum sheikh, nenhuma mesquita, não conhece nada. Pediu livro, ganhou um livro, leu sozinho, outros dados, se converteu. Ótimo, alhamdulillah. Viu, Varley? Essa pessoa se converteu. Passou um mês. Ele botou um turbante na cabeça.
Já abriu um grupo de WhatsApp e já quer dar aula. O que vocês acham disso? Ele já quer ensinar aquilo que ele nem sabe. Depois vê pérolas aí. Que não pode tomar café, senão fica cafeíno. Cafeísta. Que o profeta Muhammad tomava chá. Saiu umas pérolas aí. Pegar esses daí tem que dar tem que dar uma surra nesses caras para aprender. O cara se converte, 2 meses depois, já quer dar aula. Ctrl+C, Ctrl+V. E aí não pode tomar café porque senão vira cafeísta. É um absurdo. Para não dizer outras coisas, né? Que nós estamos em horário nobre. A pessoa tem que aprender. Vai estudar. Vai ler o Corão. Seja humilde. Quer servir, quer pregar, quer fazer algo pelo Islã? A melhor coisa que você pode saber fazer pelo Islã é você aprender o Islã para você praticar. Eu vou falar, vou gravar amanhã. Isso daí. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá bom? Então o versículo 183 estabelece que tem que jejuar. O versículo 184 vem algumas normas, não todas. E o versículo 184, o versículo 185 diz que é o Ramadã. Aí tá. Portanto, meu irmão, minha irmã, aqui não tem Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui não tem Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui vamos estudar. Tá? Desculpa, eu posso exagerar em algum comentário, mas é aquilo que a gente sente, né, gente? A gente observa e acaba sentindo. O versículo 185. Agora Fátima Ramos e Alicia, o Varley, me perguntam, tá bom, Sheik? Onde que no Alcorão fala que tem que jejuar? E onde que no Alcorão fala que o jejum deve ser no Ramadã? Em Fátima Ramos, me responde essa daí então. Em Alicia, em Luciana, onde que no Alcorão diz que tem que jejuar? E onde que fala que é o Ramadã? Onde que é? No versículo 185. O mês do Ramadã. Por que o Ramadã? Poderia ser em outro mês, se Deus quisesse? Poderia. A Flávia é fantástica. Está lá em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Não é a Flávia. Ela mencionou aqui, ela compartilhou conosco o versículo do Corão. Obrigado, Flávia. Flávia é o seguinte: o mês do Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão. Por que os muçulmanos jejuam no Ramadã em si? Por que não é no outro mês? Pergunta para o Enem. A pergunta para hoje. Por que não é no outro mês e é no Ramadã? Porque esse é um mês abençoado. É um mês sagrado. É o mês que Deus revelou a última das mensagens dele para a humanidade. Tem um dito do profeta, narrado, relatado. Alguém já ouviu falar, o pessoal copia, Ctrl+C, Ctrl+V, tá no Musnad. Disse Ahmad. Não sabe nem quem é Ahmad, nem quem é Musnad. Peraí. O Musnad, para quem não sabe, é essa coleção aqui, ó. Né? Peraí. Está no Musnad, Imam Ahmad. Daí a pessoa pergunta, onde é que está esse hadith, Sheikh? Daí a pessoa, Ctrl+C, Ctrl+V, está no Musnad. E nem sabe o que é Musnad. Nem sabe o tamanho, nem o que é. Está no Ahmad. O Musnad do Imam Ahmad é... Esse aqui são letras pequenas, tem 28 mil hadiths aqui. Tem 28 mil hadiths aqui. 28 mil hadiths aqui. Tá bom? Isso aqui é a explicação do Musnad, hein?
no Musnad do Imam Ahmad. E esse hadith é autêntico pelo Sheikh Albani. Alguém já escutou o Sheikh Albani? Esse hadith está no Albani, Silsila, Sahiha. Está no Albani, Sahih Albani. Nunca viram Albani. Está aqui nesse livro do Albani. São 12 volumes. O Sheikh, ele estuda os hadiths. Que fala o seguinte, que a Torá, as páginas, o livro de Abraão foi revelado no Ramadã. A Torá foi revelada no Ramadã. O Evangelho foi revelado no Ramadã. E o Alcorão foi revelado no Ramadã. É o hadith. Está aqui no Muslim Imam Ahmad. Sheikh Albani considerou bom. É outra aula, não é esse assunto. Então o mês do Ramadã é um mês sagrado. O profeta de Deus disse, quando chega esse mês, abram-se as portas do paraíso. Fecham-se as portas do inferno. E o Satanás é acorrentado. Quando chega esse mês, o profeta de Deus disse, quem jejuar o Ramadã com fé e esperança, a recompensa de Allah. O Ramadã. Então o Ramadã tem vários méritos, né? Então aqui fala que o mês do Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão. A pergunta que vai cair no Enem também, vocês têm que anotar, vai cair na prova. Aline Bonavides, Luciana, Aisha Josi Santos, a Cecília, nossa amiga Cecília. Cecília, tudo bem, Cecília? Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Cecília é uma pessoa muito fantástica, muito boa. Ela tem uma risada muito boa, gosta, muito divertida, gosto muito dela. Eu só não quero contar com os serviços da Cecília tão cedo. Ela fala, eu lembro dessa aula na Liga Islâmica. Os livros foram revelados no Ramadã. Foi no subsolo. Tem essa anotação. Olha só. Olha só. A amiga Cecília, de São Paulo, é uma simpatia de pessoa que tem um sorriso gostoso, contagiante, né? Ela disse que lembra dessa aula que eu estou falando agora na Liga Islâmica, ou seja, mais de 5 anos atrás. Foi lá, ela lembra até onde foi a aula, lá no subsolo. Ela tem anotação até hoje. Isto que é aluno mesmo. Fantástica, Cecília. Eu só pretendo não contar com os serviços dela tão cedo. Espero aqui que ninguém conte com os serviços dela tão cedo. Tá? Caso precise, a Cecília deixa um cartão. Né, Cecília? Você deu o seu cartão para mim. Eu lembro muito bem do seu cartão. Espero não precisar dos meus serviços. Mas se precisar dos meus serviços, nós estamos aí. Não vou falar qual é o serviço que ela pode prestar para nós. Fica na dúvida. Vocês vão ficar imaginando. Fiquem imaginando. Espero que ninguém precise. Mas se precisar, estamos aí. Né, Cecília, minha amiga? Bom, vamos lá para a aula. Vamos voltar. Ela falou, me empolguei porque eu gosto dela. O mês do Ramadã foi o mês em que foi revelado ao Corão. A pergunta, Mari Bomer, Luciana, que está me acompanhando, está acompanhando aqui a aula. A Luciana, por quê? Varley, vai ter, inshallah, Varley. Espero você não precisar do serviço da Cecília, mas se precisar, ela está aí. Tá bom? Varley, escuta aí. O Ramadã, o Alcorão, ele foi revelado, o Alcorão que nós temos aqui, ó, ele foi revelado todo de uma única vez ao profeta Muhammad. Ele foi, a Cecília falou, tamo aí, viu, Luciana? Tamo aí, tu que sabe. A Luciana no Instagram descobriu. Tamo aí. O Alcorão, Walter, o Varley, o Alcorão desceu todo ao profeta Muhammad de uma vez só? Ou foi aos poucos? Ô Marlene, tu quer saber, a Cecília, minha tia Marlene,
ela quer saber qual é os teus serviços que tu presta. Ô Marlene, te cuida, tá? Usa máscara. Senão, logo, logo, tu vai precisar do serviço dela. Tá bom? Te cuida, Marlene. Usa máscara. Senão, logo, logo, tu vai precisar. São 23 anos que demorou para o Alcorão todo ser revelado. Tá bom? E o Alcorão começou a ser revelado o Alcorão começou a ser revelado aonde? No mês do Ramadã. Só que não era só no mês do Ramadã que o Alcorão era revelado. Começou no Ramadã. Começou no Ramadã. E começou a revelação. Quando começou o jejum do Ramadã, daí o anjo Gabriel descia, o profeta Muhammad, tinha sido revelado isso aqui, o anjo Gabriel falava, junta com isso e com aquilo. Minha tia Marlene tá surpresa. Ô Marlene, sabe quem tá me acompanhando no Facebook? É minha tia, eu tô falando com minha tia aqui, ó. Tá lá no Rio. A Nadima, a mãe da Hayat do Ali, tá me acompanhando aqui. Salam para Nadima. Para quem não conhece, Mamuska Hodar, que está aqui me acompanhando no Facebook, está no Líbano. A Nadima Ali, para quem não sabe, vai ficar sabendo, é uma das pessoas que mais me influenciaram da forma positiva desde que eu cheguei no Islã. É uma pessoa, é uma mãe, basta isto. A Nadima, uma música Rodar aqui, é uma mãe que cabe todo mundo no seu coração. Ela foi a pessoa que incentivou para fazer a primeira oração do Eid al-Fitr em Porto Alegre. A Nadima Rodar. Melhor comida árabe que eu conheço é dela. Um dia eu tenho que gravar um vídeo só dela. Uma Ali. Seus filhos são todos abençoados, tudo bom. Cada um mais bonito que o outro. A Nadima, isso mesmo. Alhamdulillah. Eu vou falar depois. E ela é muito generosa porque ela me recebia na sua casa, no seu restaurante, mostrou para mim a generosidade. Generosidade. Karam. Ser generoso. Eu contava o fim de semana para poder encontrar ela, para ver. A comida é boa, gente. Eu gostava de comer, até hoje eu gosto de comer. Bom, vamos lá para a aula. Eu vou falar um dia só sobre aquelas pessoas que passaram na minha vida. É a pessoa de Deus, ó, Nadima. Procure no Facebook Mamuska Rodar. Ela fala português? Ela fala português. Melhor que eu. Então, foi o mês que foi revelado o Alcorão. O Alcorão, o que ele é? Orientação para a humanidade. Aqui o Alcorão, Deus diz que o Alcorão, por acaso, o Alcorão é só orientação para os muçulmanos? Cara, tu acha que só os muçulmanos vão se orientar pelo Alcorão? Não, aqui Deus fala que o Alcorão é orientação para os humanos, Hudan, Linnas, para todo mundo. O Alcorão é orientação para todas as pessoas. Evidência de orientação e discernimento. O Alcorão é orientação, é discernimento e evidência. Por conseguinte, quem de vós presenciar o novilúnio, estou falando do versículo 185. Quem de vocês, amanhã, domingo, nós vamos ficar sabendo se o Ramadã começa na segunda ou na terça. Deverá jejuar. Então, se você ficar sabendo, olha, o jejum começa amanhã, jejum amanhã. Claro que tu vai se esperar, né? Porém, olha o porém. O porém você sublinha. Faz assim o risco. Porém, quem se achar no Ramadã enfermo, doente, tem uma dificuldade, não pode jejuar por causa de doença, fisicamente, ou em viagem, jejuará depois
o mesmo número de dias. Portanto, meu irmão, minha irmã, você está doente, está mal, está viajando, a mulher está no ciclo menstrual, tô tomando vacina, enfim, não pôde jejuar, não te preocupa. O mesmo Deus que mandou você jejuar no Ramadã foi o mesmo Deus que autorizou você quebrar o jejum se passar mal. Olha que bonito, eu nem sei como que eu falei isso. O mesmo Senhor do Universo, Rob, que disse para você jejuar o Ramadã, é o mesmo que disse para você, se estiver doente ou mal, ou viagem, não jejue. Tá? Quem de vós, tá? Porque Deus, você sublinha essa passagem. Gente, esse versículo, Deus vos deseja comodidade, quer dizer, a facilidade. Urido lorbe como yusra. Deus deseja para vós a facilidade e não a dificuldade. Gente, quando a pessoa fala é muito difícil seguir o Islã, é porque ele não compreendeu o Islã, não entendeu o Islã. E como vai ser difícil seguir algo que Deus disse que é fácil? Eu posso não me adaptar, eu posso não gostar, a minha educação, a minha formação, as minhas manias, os meus vícios, as minhas noias podem ser diferentes. Mas se a fé entra no coração, se a fé predomina no coração, se a fé, a pessoa vai praticando aos poucos. Eu recomendo a todo mundo. Sheik, eu quero saber. Vai aos pouquinhos. Vai aos pouquinhos até chegar lá. Tá bom? É fácil para quem Deus facilitou. Deus quer para vós a facilidade e não a dificuldade. Sheik, eu não consigo rezar. Reza sentado. Eu tomo um soro, eu tenho problema no rim, eu tenho pedra no rim, eu tenho não sei o quê, eu tenho. Não jejua. Alimenta o necessitado. Tá? Outra coisa, tomar vacina da Covid não invalida o jejum. Eu vou perguntar para minha tia. Ô Marlene, já tomou a vacina da Covid? Não. A minha tia está me assistindo, eu gosto da minha tia. Irmã da minha mãe. Não é? Já quebrou o jejum? Já tomou a vacina, Marlene? Tem que tomar, hein? Olha. Tijolinho por tijolinho. A Cecília, minha amiga, aqui, ela está dizendo. Aqui, ó. Eu já vou terminar a aula, gente. A aula está muito longa, eu tô falando demais. Vocês estão enjoados, que eu sei. A informação da revelação, ela traz, porque a Cecília, ela tem prioridade, né? Vai ver que a gente precisa do trabalho dela, né? Então é que não, né? Mas se precisar, ela tem prioridade. Vamos lavar outra. E a dela, ela vai lavar todo mundo depois. A informação da olha só a informação que ela diz. A informação da revelação de todos os livros sagrados no Ramadã é muito importante. Isso dá uma dimensão de que todos os livros se complementam. Se alguém puder printar isso daqui e compartilhar no Facebook, nas redes sociais, a informação da irmã Cecília. Se alguém salva e compartilha depois, tá? A informação da revelação de todos os livros sagrados no Ramadã é muito importante. Isso dá uma dimensão que todos os livros se complementam e que os mensageiros de Allah são coerentes entre si. Para nós muçulmanos, passar essa informação adiante é importante. As pessoas percebem as obrigações delas também. O jejum é para todos, judeus, cristãos e muçulmanos. Que coisa linda. Que coisa linda. Gostei. Curti. Tá? Vamos terminar a aula, porque senão a gente vai ficar a noite inteira. Tá? Falando aqui. Eu tô lembrando do... Bom, deixa quieto. Versículos, olha só. Deus quer para vós a facilidade e não a dificuldade, mas cumprir o número de dias. E glorificai a Deus por ter vos orientado. Agradecei a Allah, glorificai Ele por Ele ter te orientado. O muçulmano tem que dizer Alhamdulillah. Olha, Alhamdulillah, eu estava perdido, extraviado, desviado, maluco, vida louca. Deus me encaminhou para o Islã. Eu estava perdido, Deus me encaminhou. Só diz graças a Deus. Portanto,
Não ridicularize, não deboche, não fale mal, não brigue, não ofenda, não desrespeite outras pessoas de outras religiões. Porque você também era assim antes. Vou repetir. Precisa repetir? Precisa repetir, mas eu repito. Não desrespeite, não deboche, não crie chacota, não ofenda, não xingue, não maltrate seguidores de outras religiões. Por quê? Porque você também era assim. Só tem que dizer uma coisa: aquilo que nós desaprovamos, achamos não tá certo, absurdo, enfim, só diga uma coisa: alhamdulillah. Ó, ó, ele fica quieto. Alhamdulillah. Tem que repetir? Ah, olha só o que ele faz, olha a religião dele, não fala nada. Você era assim? Só diga alhamdulillah. Terminando. Versículo 186 fala sobre a súplica. Eu vou falar do versículo 186 numa outra aula. E o versículo 187 fala o seguinte: está-vos permitido nas noites de jejum acercar-vos de vossas mulheres, porque elas são vestimentos para vós, e vós sois vestimento para as mulheres. Por que foi revelado esse versículo? Porque até então, logo no profeta Muhammad, a pessoa no jejum não podia, depois da quebra do jejum, pode comer, beber, e a pessoa pode ter relação íntima com seu cônjuge. Ou como fala aqui de Curitiba, com a sua cônjuge. Então a pessoa podia ter relação com seu cônjuge, ou com a sua cônjuge. Hoje, né, depois do quebra do jejum. Mas nessa época aqui, quando foi revelado esse versículo anteriormente, não podia. Se a pessoa quebrasse o jejum e desse uma cochilada, ela não poderia mais comer. E nem ter relação com as suas esposas. E nem ex-esposas. A professora Silvia Mara, é uma pessoa fantástica que está me interrompendo a minha aula. A professora está interrompendo a minha aula com um comentário, um RS de Rio Grande do Sul, muito simpático, que nós entendemos. A minha tia Marlene Silva Mara, que é igual você, lhe entende. Prazer, professora Silva Mara. Silvia Mara. Prazer. Por conta do cônjuge. Escapou. O cônjuge. Tá. Então esse versículo é o seguinte, vamos voltar, Silvia. A Marlene tá rindo lá sozinha. A Marlene morre de minha tia. Estava os permitindo de jejum acercar de vossas mulheres, porque as mulheres são vestimentas para os homens. Os homens são vestimentas para as mulheres. Da mesma forma que o homem tem necessidades em relação à sua companheira também tem necessidades em relação ao seu companheiro. Da mesma forma, o homem e a mulher. Deus sabe o que vocês faziam secretamente, porém, absolve-os e vos perdoa. Porque alguns, na época da revelação do Corão, nesse versículo, tinham relação com suas companheiras, com sua esposa, né? Esposa com seu marido, e ficavam com a dúvida: e agora, será que o jejum vai valer? Vai fazer isso à noite. E na noite é liberado, na noite pode. A professora Hayat Darwish, salam aleikum, que é uma pessoa fantástica também, que está aqui no Instagram, está dando salam aleikum. Professora de árabe. Hayat, tudo bem? Salam para todos da família. Eu estou parecendo aquelas rádios, né? Alô, um abraço para a dona Jurema, que está lá no posto de saúde. Estou parecendo aqueles rádios, né? Salam aleikum, não é? Olha o Talal Derbaz, nosso amigo Talal Derbaz. Salam aleikum, habibi. Gente fina no Talal lá do Brás, lá no Paris. Gente fina no Talal. Viu, Talal? Estou parecendo aqueles caras da rádio. Alô, seu Rodrigo tá mandando um alô pro seu Joaquim, que está lá no... Vamos para a aula.
O Alcorão fala: comei e bebei até a alvorada, quando puder distinguir o fio branco do fio negro. Depois do Ramadã, depois da quebra do jejum do Iftar, tudo aquilo, o nosso amigo Hayam, Masha Allah, que Allah abençoe o Hayam. O Hayam aí, ó. Nosso grande figura inédita, o Hayam. Esse é o cara. Hayam, esse é o cara. Vamos ver, né, Hayam? Se os caras querem. Quem sabe? Vamos ver, estão trabalhando. Vamos ver. O que acontece? Na hora que quebra o jejum, a pessoa ela volta a ter sua vida, pode comer, pode beber, pode ter relação com sua esposa, com seu marido, tá? Até quando? Até distinguir o fio branco do fio negro. Como assim? Fio branco do fio negro. A alvorada do dia, até a hora do Fajr. Quando foi revelado esse versículo, um companheiro do profeta ele amarrou um cordão branco, um cordão negro, ficou olhando até despertar. Ele disse: não é assim. É como falar para a pessoa: olha, dia é branco, noite é negro. Pode comer até quando? Até acabar o branco, até acabar o dia. Isso é o significado do versículo, entendeu? Bom, retornar então o jejum até o anoitecer, e não acercai-vos delas, vossas esposas, não é? Assim Deus elucida os seus versículos aos humanos, a fim que temam. Meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, o nosso irmão Adulai está em Guiné-Bissau mandando salam para todo mundo. Salam aleikum, Adulai. Ele está em Guiné-Bissau. Olha só que chique. Está em Guiné-Bissau. Mashallah. Salam aleikum para todos os irmãos de Guiné-Bissau, Adulai. Para você, principalmente para sua família, para todo mundo. Finalizando a aula. Eu queria falar mais coisas. Já que vocês não deixaram. Resumo da aula. Leia versículo 183 ao versículo 187 da surata número 2. Tá bom? Dúvidas, perguntas, vai surgir. Quando tiver dúvidas e perguntas, a primeira oportunidade você pergunta para o seu sheik. O sheik que você conhece, outros sheiks, os muçulmanos, os nossos irmãos, tem muito tempo aqui. O irmão Abu Hisham é muçulmano há mais de 30 anos. Pergunte para ele. Na dúvida, pergunte para aquele muçulmano mais velho, ou para o sheik, ou na mesquita, para o daia. Não vai fazer igual uns malucos aí, que se converte, em um mês é convertido, um mês que é muçulmano, não leu nenhum livro, a vida dele é Ctrl+C, Ctrl+V e fica dizendo que café é haram. Não pode tomar café, senão vira cafeísta. Faz ideia. O que se faz com uma criatura dessa? Amarrar num poste e sentar o rei. Cafeísta. Pode passar. Você é muçulmano, aprende sua religião, não fica inventando moda. Né? Ctrl+C, Ctrl+V não é conhecimento. Bom, queridos, eu encerro a aula por hoje esperando um Ramadã feliz para todo mundo. Um Ramadã abençoado para todo mundo. Um Ramadã querido para todo mundo. Tá bom? O Ramadã vai mudar a nossa vida, com certeza. Estou gravando as aulas para o Ramadã. Vai ser no canal do Centro Islâmico do Paraná. E vai ter aula também aqui. Olha, vou fazer os horários para poder responder as perguntas. E eu queria que, se vocês gostaram dessa aula, desse encontro, compartilhassem para todo mundo. Tá bom? Se quiser. É um pedido, né? Se quiser. Agora no Facebook, 55 pessoas me acompanhando a aula, e no Instagram, 37 pessoas. Alhamdulillah, alhamdulillah. Agora eu vou responder algumas perguntas. A minha tia Marlene está me acompanhando, está no Rio de Janeiro. O Kayam perguntou para ele voltar para São Paulo. E está dizendo que ia para o Rio de Janeiro. A Hayat Darwish, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. A Hayat Darwish, que está em São Paulo, né, com a família, está torcendo para o Ramadan chegar, e inshallah vai chegar com saúde.
Todo mundo bem em paz. Saudade. Quando estiver em São Paulo, vou visitar vocês aí. Espero estiver em São Paulo no Ramadã, né? Porque comida do Ramadã é melhor. O Tamer tem uma pergunta. Deixa o Tamer perguntar, nosso amigo do Clubinho do Islã. O Tamer, para quem não conhece, o Tamer Razawi foi meu aluno na escola. Tá vendo essas barbas brancas aqui, ó, esse cabelo branco? Pois é. Vou mandar a conta pro Temer agora, porque agora já tá grandinho. Vou mandar a conta para ele pagar depois. Querido, a Luciana trabalha. Alhamdulillah, alhamdulillah, amado irmão Varley Silvia. Ele disse que na aula ontem o Sheikh disse que 60 mil hadiths, apenas 7 mil foram aceitos. O Kayam está passando a pergunta do nosso querido Temer. O Temer Razawi é um menino fantástico. Esse dava trabalho, né? O Temer dava trabalho. Mas era querido. Era sapeca. Agora não é mais, né? Agora tá bonzinho. Ele era bonzinho. E dava trabalho. Eu gosto muito dele. E eu vou responder a pergunta dele. Ontem o Sheikh disse que 60 mil hadiths, apenas 7 mil foram aceitos. É o seguinte. Um sábio... Peraí. Um sábio chamado Muhammad Ismail al-Bukhari, que ele faleceu, ele nasceu no 194 do calendário islâmico e faleceu no ano 256. Tá, o Temer? O Imam al-Bukhari, não vai separar as palavras, senão vai dar al-Bukhari. Muhammad Ismail al-Bukhari, nasceu lá em Bukhara. Ele reuniu, sim, mais 600 mil hadiths. Ele reuniu. E ele estabeleceu para ele, sim, para ele próprio, critérios de avaliação desses hadiths. Tá? Ele estabeleceu critérios de avaliação de hadiths. O critério que ele estabeleceu, ele fez uma seleção e recolheu, então, 7 mil hadiths, que está nesse livro aqui, ó. Bukhari, ó. 7 mil aqui. Tem 7 mil hadiths aqui do Bukhari. Então, ele estabeleceu critérios para validar e aceitar tais hadiths. Para ele. Ele não disse que todos os outros não são aceitos. Podem ser aceitos, mas não por critério dele. É a mesma coisa. Você faz uma seleção, entrevista para emprego. Você tem 100 funcionários, mas somente 10 se encaixam no seu perfil. Os outros funcionários que não foram aceitos para o seu perfil, significa que eles são inválidos? Não. Eles são válidos para outras atividades, mas não para aquilo que você quer. Então o Bukhari, ele tinha 600 mil hadiths, ele reuniu tudo e depois foi separando classes. Ele foi selecionando na base dos seus critérios. E daí, dentro do seu critério, sobrou 7 mil. Tem outros, por exemplo, tem outro livro aqui, ó. Enfim, tem outros livros aqui, ó. Você pega o Ibn Hibban, né? Outro livro que tem, ele reuniu 60 mil hadiths, né? Reuniu 60 mil hadiths. Dos 60 mil, ele juntou 20 mil, por exemplo. Ou seja, os critérios para ele aceitar é outro, entendeu? Então, isso que o Sheikh quis dizer. É um assunto muito legal, que dá para a gente trabalhar ele em outro momento, não é? Eu gosto de falar disso. Boa noite, Nice. Ó, vamos terminar? O Vanderlei Carvalho, olha só, o Vanderlei pergunta. A Hayat tá rindo, né? Sheikh, sou motorista carreteiro e viajo o ano todo. No meu caso, posso doar uma refeição por dia e guardar o dinheiro e doar para alguém? O nosso querido amigo, irmão Vanderlei Carvalho, ele diz que é um motorista, um carreteiro, não é carreteiro é comida, carreteiro. E ele, sua vida, seu trabalho é o transporte, inclusive. O Vanderlei é uma das pessoas, se não fosse o trabalho do Vanderlei, o Brasil estava parado. Como aconteceu uns anos atrás, os caminhoneiros parou o Brasil. Até eu acho que tem que parar, hein?
Tô botando pilha aqui, não tem que parar coisa nenhuma. Não é? Você é professora lá, Mara lá, né? Allahu Akbar, é verdade. O Vanderlei, fantástico o trabalho dele. E ele tá sempre viajando, nunca tá em casa. Vanderlei, você quebra o jejum durante a viagem. Se quiser jejuar, pode jejuar. Mas se sentir, olha, preciso me alimentar, água, enfim, você sem viagem pode quebrar o jejum. Cada dia que você não jejuou, você alimenta, você faz uma alimentação diária para alguém. No final do mês, você pode juntar todo. Vamos dizer o seguinte, ó, deu R$ 15 o alimento. Você junta, então, 15 vezes 30. Esse dinheiro dá para alguém comprar comida ou compra em cestas básicas e distribui para uma, duas, três famílias e deu tudo certo, tá bom? Olha nosso amigo Caian. Fala, Caian. É isso mesmo, Caian. O Liz Oliveira, eu vou fazer a aula. Eu já tenho uma aula no meu canal no YouTube sobre o Hadith, mas temos que fazer outra aula. Tá bom? Vamos fazer sim. Gente, vamos terminar. Agradeço por tudo. Tá bom? Da Bahia. Salam aleikum da Bahia. O Abdelaziz Diop. Salam aleikum. Quando eu sou, querido, eu sou muçulmano mauritânio. Da Mauritânia. Eu fiz 8 meses no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu tinha um amigo brasileiro que gostava de nos ver orar, mas infelizmente eu perdi o contato. O nosso amigo Abdelaziz, ele é da Mauritânia. Ele tinha um amigo brasileiro que se interessava muito do Islã, você perdeu o contato. Inshallah, seu amigo vai encontrar o Islã mais cedo ou mais tarde. A Jamila Abdelkarim, salam aleikum, nosso irmão Faisal. Tudo bem, Faisal? Tudo bem? Nosso amigo Faisal, ele é um grande amigo nosso. Eu recebi notícias que ele quer ir para Itajaí daqui uns dias. Tomara que não, né? Tô brincando, né? A Jamila Abdelkarim. Abdelkarim, ela disse que chegou bem na hora que eu cheguei. Pois é, a Jamila. A Jamila fazer o quê, né? Quer ficar vendo novela, quer ficar no TikTok, perdeu a aula do Sheik. Agora já era. Ela é lá do Rio Grande do Sul, é gaúcha. É gaúcha e é colorada. Ela tem 2 créditos comigo. A Jamila, viu, Marlene? A Jamila é lá do Rio Grande do Sul, gaúcha, guria. Então ela tem 2 créditos comigo. Gaúcha e colorada. Né? Salam aleikum. Pois é, sem ozônio. Olha a ozonioterapia assustando os homens aí. Agradeço todo mundo. No Instagram, 33 pessoas. Agradeço 50 pessoas, 51 pessoas que passaram esse momento conosco aqui no Facebook. Não é? Obrigado às aulas. Durante o Ramadã, a gente volta. Amanhã nós vamos ficar sabendo quando o Ramadã começa. O Farid dizendo que o Faisal não mentir, porque estamos achando que ele foi em Itajaí fazer o coisa do ozonioterapia. Eu não sei de nada, eu só toquei no assunto. A Marlene está dizendo que vai fazer o entreveiro. Vai continuar o papo. Vamos continuar o papo então. Eu agradeço todo mundo. Obrigado pela aula. Vai estar no YouTube, vai estar no Facebook, está gravado. Obrigado por mais uma noite fantástica que as pessoas participaram. Né? Olha aí, o Bassam dizendo que ele ama o ozônio. La hawla la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Shahr mubarak alayna wa alaykum. Ali Nadime. Shahr mubarak alayna wa alaykum. Tá bom? Até a próxima. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.